Ele estará agora ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir também a reverência dos irmãos, das crianças que estarão saindo, somente as crianças com os responsáveis, os demais, por favor, reverência para a ministração da palavra de Deus. Permita, irmão Marcelo. Senhor, eu coloco o teu filho nas tuas mãos. Ele já está. Agora usa como quiseres, ó Pai, e que a tua palavra ela vá de encontro à necessidade da tua igreja, a necessidade de todos aqueles que estão ao alcance desse culto nesta noite. Ó Deus, faz segundo o teu querer e a tua vontade. Aí está o teu servo. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Por favor, abra sua Bíblia em Salmos número 23. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo número 23, a partir do versículo 1. Salmo muito conhecido dos irmãos, né? Todo mundo conhece. Vamos meditar nesse texto um pouco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Irmãos, com certeza esse salmo ele é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Com certeza esse salmo ele é mais conhecido até do que a própria Bíblia. Você vai ter esse versículo, em especial o versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em caminhões, na frente de caminhão, atrás de caminhão, nas ombreiras, né, de porta, nas portas de residência. Você vai ver esse texto sendo falado por todo tipo de pessoa, seja ele crente em Jesus, seja de outra religião, seja de qualquer segmento religioso, sem o menor entendimento do que o salmo significa, sem o menor temor a Deus, sem a menor vontade de voltar-se para Deus, mas o Salmo 23, versículo 1, parece que virou de domínio público, onde qualquer pessoa pode usar, independente do que acredite, ela pode falar. Infelizmente, pelo Salmo ser tão conhecido e tão difundido, as pessoas elas acabam dando uma interpretação errada ao Salmo número 23, dizendo que o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar bênçãos, não vai me faltar o emprego dos sonhos, não vai me faltar o carro que eu quero, não vai me faltar saúde, não vai me faltar nada disso, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e o Salmo é usado a reverir. Mas o Salmo não é assim. O Salmo ele não tem uma visão triunfalista. Na verdade, o Salmo ele trata da bondade e da misericórdia. O Salmo número 22, ele vai tratar sobre o sofrimento do pastor. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 vai tratar sobre o pastor presente. O Senhor é o meu pastor. O Salmo 24, ele trata do pastor triunfante. Olha que coisa linda do Salmo 24.
Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é digno de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenções de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não somente isso, o Salmo 23 também as pessoas costumam dizer que foi escrito por Davi, enquanto ele apacentava as suas ovelhas ali, ele foi vendo como tratava as ovelhas, ele escreveu o Salmo 23. Mas muitos exegetas, estudiosos das Escrituras, eles vão dar uma outra cronologia aos Salmos, e que tem muito mais a ver com o Salmo do que apenas alguém que estava cuidando de ovelhas. Porque os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. E dos céus as lindas melodias se ouviram em meio à escuridão. Os exegetas eles vão colocar o Salmo 23 num evento específico que Davi viveu, que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 8, aonde Davi ele é quase morto mais uma vez por Saul, que taca uma lança em direção a ele e não consegue matá-lo. A Mical é informada de que haveria uma trama para poder matar a Davi. Davi foge da sua casa. Davi errante está fugindo de Saul. Inclusive ele vai parar num deserto e ele está sem comida, ele está sem mantimento, ele está sem espada para se defender. E ali, no meio de tudo isso, segundo os estudiosos, nasce o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu olho para esse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu consigo entender a situação do que Davi estava vivendo ali, eu consigo entender completamente o Salmo número 23. E eu gostaria muito de meditar com você no Salmo número 23, a partir dessa consciência. A consciência de alguém que não tinha nada, mas tinha Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, ele estava sem mantimentos. Davi estava sem nada à sua mão, mas ele estava com Deus. Porque a bondade de Deus, ela está muito acima ou completamente acima das bênçãos. A bondade de Deus tem a ver com o seu caráter. A bondade de Deus tem a ver com a sua generosidade. A bondade de Deus tem a ver com quem Ele é e não com o que Ele faz. Deus não é bondoso apenas pelo que Ele faz, pelo fôlego de vida que Ele te dá, mas pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Essa é a maior caracterização do que é um Deus bondoso. Não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. Esse deve ser o combustível da igreja e a certeza. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque não importa a situação em que eu esteja, não importa o que eu esteja passando ou o que estejam falando sobre mim, o que importa é que o Senhor está comigo e eu sei que se Ele está comigo, pode todos me deixarem, eu estou na melhor das companhias. Estar com Deus é o que a igreja precisa. Mas, infelizmente, nós temos visto pessoas que querem a aprovação da grande massa, mesmo que para isso tenham a reprovação de Deus.
Mesmo que para isso eu tenho que ter a reprovação de Deus, eles querem que as pessoas batam nas costas e digam, não estamos com você. Mesmo que Deus diga, desse jeito, eu não estou mais contigo. Muitas pessoas querem ouvir o sim do mundo e sofrerem o não de Deus. Porém, o salmista está dizendo, o Senhor, para mim, é suficiente. O Senhor, para mim, é suficiente. Como o salmista escreveu, Asaf escreveu, eu não tenho outro bem além de ti. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Essa é a esperança dos servos de Deus do passado. E deve ser a esperança da igreja no presente. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Porque Ele é o meu pastor. Olhe para Paulo. Paulo era rico, um homem abastecido, um homem chefe, um homem entre os fariseus, o mais bem instruído entre os fariseus. No caminho para Damasco, Jesus o encontra. Jesus encontra Paulo. E agora Paulo abandona a velha vida, porque quando Jesus toca é inevitável. Você não consegue se manter do mesmo jeito. Você abre mão de tudo por Ele, porque esse é o único que pode tocar você e fazer você abandonar a velha vida. Jesus encontra Paulo. Jesus converte Paulo. Paulo vai morrer lá em Atos, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Ele está sozinho, numa prisão, está sem seus livros, está ali talvez até doente, porém ele estava com Deus. Ele não estava triste, cabisbaixo, ele não estava chorando, ele estava dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. É isso que tem faltado para nós como igreja. Muitas pessoas que desanimam da fé é porque não sabem em quem tem crido. Porque quando você sabe em quem você tem crido, você vai passar por fogo, por tempestade, vai passar por lutas, por prova, mas você sabe em quem você tem crido. O que vamos falar sobre os cristãos do primeiro século, irmãos, que viraram comida de bicho, comida de onça, comida de leão, que foram feitos tochas vivas para acenderem os jardins de Nero. Pessoas que perderam as suas vidas, dos cristãos atuais que estão perdendo as suas vidas em outros países. O que diremos às pessoas se elas pensassem que o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar carro, não vai me faltar casa, não. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. O que diremos dos que foi dito aqui pelo pastor Fabrício, a partir do versículo 35 de Hebreus capítulo 11, pessoas que foram queimadas vivas, que foram cortadas ao meio, que foram decapitadas, que decidiram não aceitar recompensa para obterem a maior das recompensas. Oh, meu irmão, não dá para fugir da realidade que o Senhor nos é suficiente. Imagina os irmãos, como foi falado aqui de manhã, os irmãos da Coreia do Norte, que estão morrendo por amor ao Evangelho, sendo presos. Os irmãos da Arábia Saudita, lá também não pode. Lá também não pode. Se você é cristão, você vai ser preso. Vai ter sua casa saqueada. Vai perder os seus bens. Do Iêmen, do Afeganistão. O que diremos do Paquistão? Nesses países, de lugares da Índia, do Sudão, na Nigéria, o grupo Boko Haram, que é um grupo islâmico que mata mesmo, queima a igreja. As pessoas não olham para esse salmo como as igrejas atuais têm ensinado. O Senhor é meu pastor, então nada vai te faltar. Você tem que ser saudável, você tem que ter casa, tem que ter carro. Não, você tem que ter o Senhor na sua vida. É isso que eu e você temos que ter. O Senhor na nossa vida. Mesmo que para isso nós viemos a perder coisas nessa vida. O texto continua porque parece que o salmista ele quer provar isso para o seu leitor. E durante todo o texto. Por que o Senhor é o meu pastor? E por que Ele me é suficiente? Versículo 2. Porque é Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. Não é outra pessoa. É o Senhor quem me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele quem se preocupa comigo. É Ele quem, não somente, olha que interessante, o salmista ele é claro no texto.
Ele diz que o Senhor é meu pastor. Ele não me leva a pastos verdejantes. Ele não me faz passar por pastos verdejantes. O texto diz que o seu pastor, ele é tão bom que ele te faz descansar, repousar, ficar em pastos verdejantes. Ele cuida de você ao ponto de deixar você ali, no melhor lugar para você ficar, com o melhor dos alimentos para você se alimentar. Qual é o maior alimento que eu e você podemos nos alimentar? Está aqui, ó. Nós repousamos sobre ele, a palavra de Deus para nossas vidas. Ele quem deixou para nós. Foi ele quem deixou para o seu povo a sua palavra, os pastos verdejantes, aqui, para que eu e você possamos desfrutar deles. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Ele é quem nos leva junto às águas de descanso. A sua bondade, ele é tão bondoso que ele nos leva às águas de tranquilidade. Eu quero fazer um paralelo aqui e falar algo sobre a ovelha. Sabe, meus irmãos, tem uma realidade na ovelha, ela não bebe água em lugares turbulentos, porque a ovelha tem um ouvido muito sensível. Ela é muito assustada. Então ela não bebe em águas turbulentas. Mas o pior inimigo da ovelha não é o urso. O pior inimigo da ovelha não é o leão. O pior inimigo da ovelha não são os cachorros selvagens ou as raposas. O pior inimigo da ovelha são os pequenos e quase não vistos vermes. Mosquitos que pousam no focinho da ovelha e jogam ali o seu verme. E as águas também turbulentas, elas fazem com que o que está no fundo do rio subir. Então, se a ovelha ela beber água com verme ou coisas do tipo, esse verme vai comer a ovelha de dentro para fora. Paralelo com isso, eu posso dizer a você que muitas das coisas que têm estragado você, atrapalhado você, feito você parar, são coisas que vêm de dentro para fora, coisas que você guarda no coração, coisas que você guarda no seu íntimo, guarda no subconsciente. Então você para, então você estaciona, então você quer parar. Em nome de Jesus, que você possa hoje, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu não aceito que coisas do meu passado, que coisas que fiquem dentro de mim venham atrapalhar a minha caminhada perante o Senhor. Porque, infelizmente, essa é uma realidade. Pessoas dizem: eu não quero mais saber da presença de estar na igreja, em especial estar na igreja. Por quê? Porque um dia, em algum momento, viveu uma situação, uma decepção e decidiu: eu não quero mais ficar, eu não quero mais continuar, eu não vou mais me manter, eu acho que esse não é meu lugar, porque isso pode acontecer de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Deixe que o bom pastor guie seus passos. Porque ele é suficiente. Decepções virão, mas acima de tudo, ele não vai decepcionar você. Versículo 3. O Senhor é o bom pastor. Primeiro, porque ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Segundo, é ele quem nos leva para junto das águas de descanso. Versículo 3. É ele quem refrigera a nossa alma. Ele. Somente ele pode revitalizar a vida do cristão. Somente ele pode revitalizar a vida daqueles que se reconhecem como suas ovelhas. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é o meu pastor. Reconhecendo isso, eu reconheço que eu também sou sua ovelha. Eu faço o que o Senhor quer de mim. É ele quem traz tranquilidade em meio às tribulações. Olha que interessante, o versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Do seu nome. Irmãos, o que é vereda? Hoje eu falei com a minha esposa: filho, o que é vereda? Cara, vereda é caminho. É inteligente demais. Eu estou bem. Inteligente demais. Vereda é caminho. Eu falei: é verdade, vereda é caminho. Na verdade, eu estava testando, porque eu já sabia, né? Eu falei: vereda é caminho.
Eu falei, olha o que o texto diz. Ele é quem me guia pelas veredas da justiça. Justiça aqui não é punição. Justiça aqui no texto não é chamar atenção. É Ele quem nos guia pelo caminho. Vereda também é trilha. Significa trilha ou caminhos costumeiros. É o mesmo que vereda. Então ele está dizendo o seguinte, que o Senhor é aquele que nos guia por caminhos de justiça. Mas olha que interessante que o texto diz para nós. Não é porque nós somos bons. Não é porque nós somos excelentes, boas pessoas. Não é porque nós somos alguma coisa de bom. Não é por causa disso. O texto diz que Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E essa é a maior garantia que Ele cumpre a sua palavra. Porque não há nada que Deus ame mais do que o seu próprio nome. É por amor ao nome dEle que Ele faz várias e várias coisas, mesmo quando nós erramos contra Ele. Quer ver um exemplo? Vai para Salmos, capítulo 25. Gostaria de ler com os irmãos, Salmo 25, versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Não é por causa de outra coisa, é por causa do nome dEle. Ele zela pelo nome dEle. Salmo 31, versículo 3. Tem vários textos. Salmo 31, 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. O nome dEle. Ezequiel, capítulo 20, versículo 44. Ezequiel, capítulo 20, versículo 44, está escrito assim: saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos. Olha só, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, versículo 25. Ezequiel 39, versículo 25. Louvado seja Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei da tua casa, da casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Enfim, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o Senhor me guia por caminhos de justiça por causa do nome dEle. Essa é a maior segurança e conforto que nós podemos ter. Ele nos guia por causa do seu nome. Eu lhe pergunto, esse nome tem poder? Esse nome tem autoridade? Esse nome é suficiente? Então, Senhor, que o Senhor possa nos guiar por caminhos de justiça, Senhor, para a sua glória, para a glória dEle mesmo, para que Ele seja exaltado. Guia-me pelas veredas da justiça, Senhor. Guia a sua igreja pelas veredas da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia. Todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos turbulentos. Eu estava meditando nesse texto ontem, eu escrevi até no status do WhatsApp. Eu escrevi que o vento mais calmo ou a água mais tranquila é um perigo de morte para quem está distante de Deus. A água mais tranquila, o vento mais calmo, para quem está distante de Deus, é um perigo de morte. Porém, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, quem está contigo é Deus. E você pode confiar que você vai sair dela. Porque não importa o que esteja vivendo. O que importa é com quem você está vivendo. Com quem você está passando por lá. Aleluia. Daniel capítulo 3.
e os textos vão vindo. Daniel capítulo 3, você tem um homem chamado Nabucodonosor, ele levanta uma imagem e diz, vão ter que adorar essa imagem. Quando vocês ouvirem o som da buzina, da cítara, da harpa e todo instrumento que tocar, todo mundo vai ter que se dobrar e adorar a imagem. 3 homens não se dobram. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se dobram. O rei os chama, vão ter que se dobrar, não vamos nos dobrar. Vão ter que se dobrar, não vamos nos dobrar. Acende a fogueira, aquece a fornalha 7 vezes mais. Jogaram esses homens na fornalha. O fogo que matou quem levou, não matou quem entrou. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, se o 4º homem da fornalha está com você lá, o fogo não te queima. Daniel, o texto vai vir, meu irmão, eu vou falar. Daniel capítulo 6. Daniel não pode orar, mas eu oro, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então Daniel está orando, e agora o rei é comunicado, olha só, estão orando, é Daniel, o que tem que fazer? Jogar lá na cova dos leões, vamos jogar nas covas dos leões, vamos, pegam Daniel, joga na cova do leão. Com quem Daniel estava, meu irmão? Ele estava com Deus. O leão teve que jejuar. Pegaram os homens que acusaram Daniel, jogaram na mesma cova e eles sequer chegaram a tocar no chão. Os leões devoraram nos ares. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Êxodo capítulo 14. Moisés está de frente ao Mar Vermelho. O mar é aberto. O povo de Deus passa com Deus pelo meio do mar. O mar ainda estava aberto. Os egípcios entraram sem Deus e foram tragados pelas águas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Deus está comigo. Aleluia! O texto continua dizendo que a tua vara, o teu bordão, como nós lemos, e o teu cajado me consolam. Olha que interessante. Aleluia. O Davi está tratando de uma situação difícil que a ovelha está passando. E uma cultura entre os que cuidam de ovelha lá para o lado de Davi é o seguinte: quando tem um penhasco para passar, um vale difícil para passar, eles pegam aquela ovelha, colocam em um lugar seguro e vai passando de uma em uma. E o pastor vai junto com essas ovelhas. E como ele passa com elas, ele pega o cajado, o bordão, ele vai amassando aquela ovelha entre o penhasco e a rocha. Ele vai amassando para que a ovelha passe em segurança. Talvez esse seja o exato momento que você esteja vivendo. O cajado do sumo pastor te impressando contra a rocha para te levar do ponto A para o ponto B. É assim que funcionava. Nos lugares de dificuldade, o pastor tinha que cuidar da ovelha, mesmo que tivesse que apertar ela um pouquinho. Vai passar? Vão passar. Mas tem que ser desse jeito. Porque se não for desse jeito, não passa. Amém, meus irmãos? Do versículo 1 até o versículo 4, o Davi, ele vê como um pastor cuidando da ovelha. Me lembrei de um texto agora. Isaías 43, versículo 1 e 2. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. E se passares pelas águas, ela não te submergirão. O contexto de Isaías 43 é Deus andando com o seu povo. Aleluia! Deus caminhando com seu povo. Versículos 5 e 6 apresenta Deus como um hospitaleiro, um anfitrião. E o texto vai começar dizendo que ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E ele é quem unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Para resumir esse versículo, o que o salmista está dizendo é: o Senhor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor, ele me leva junto às águas tranquilas. O Senhor, ele refrigera a minha alma. O Senhor, ele me guia pelas veredas da justiça,
o Senhor, Ele está comigo no vale da sombra da morte, e é Ele quem me honra diante dos meus adversários. Por isso que Ele é suficiente. Por isso que isso tudo tem a ver com a suficiência de Deus para nós. É por isso que Ele é suficiente, porque Ele nos honra. Ele tem a autoridade de nos honrar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, é 2 Coríntios 10, versículo 17, diz que não é aprovado aquele que se louva, aquele que se louva, né? Aquele que se vangloria, né? Esse não é aprovado. Aprovado é aquele a quem o Senhor louva. O Senhor é aquele que honra os seus servos diante dos seus adversários. Versículo 6, para terminar, diz, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que é interessante? Quando Davi, aqui, ele está pensando numa cultura judaica. Eu vou tentar rapidamente passar para os irmãos que cultura judaica é essa. Juízes 19 e Gênesis também, capítulo 19, vai mostrar que o anfitrião, quando ele recebia alguém na sua casa, ele cuidava daquela pessoa com a própria vida. Quando Ló recebe, em Gênesis 19, quando ele recebe os anjos na sua casa, e os moradores das cidades vêm até a casa de Ló para poder, de alguma forma, apanhar aqueles homens, Ló lhe oferece as próprias filhas na segurança daqueles homens. Em Gênesis 19, quando um profeta, um senhor, ele guarda na sua casa um profeta, e os homens da cidade vêm até a casa desse senhor para poder apanhar esse jovem, esse dono da casa, ele oferece a sua filha no lugar desses homens. Porque era tarefa do anfitrião proteger, dar segurança à pessoa que estivesse com ele. E ainda na cultura israelita, na cultura judaica, eles colocavam guardiões para poder guardar esse visitante, para estar com ele por aonde quer que ele fosse, para que, num terreno inóspito, num terreno em que ele não conhecia, ele evitar assaltos ou coisas do tipo. Olha o que o texto diz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus colocou sobre o seu povo 2 guardiões para estar com ele. O primeiro se chama bondade. A bondade de Deus nos segue, e isso é bíblico. A bondade de Deus está sobre nós em todas as coisas. Em tudo que nós fazemos, a bondade de Deus se revela. Não se engane, você está aqui hoje é uma demonstração enorme da bondade de Deus. Deus guardar a sua casa é uma demonstração da bondade de Deus. Deus guardar a sua família, seus familiares, é uma demonstração da bondade de Deus. Mas não somente bondade. Ele colocou um outro guarda, que se chama misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não cobra de você como você deveria ser cobrado. Quer um exemplo? Jesus contando a parábola do credor incompassivo. Ele diz que um homem devia milhares de talentos ao rei. O rei o chama e fala, olha, você tem que me pagar, eu não tenho esse dinheiro. O rei o manda embora. No caminho ele encontra um outro que devia muito menos. Ele pega esse homem com ele, segura esse homem com ele e fala, você vai ter que me pagar. Pega esse homem e o prende. O rei o chama, fica sabendo e o chama. Quando o rei o chama, fala, olha, eu agi de misericórdia contigo. Não te prendi, eu te deixei solto. Por que você não agiu de misericórdia para com ele? Deus, ele colocou 2 guardiões sobre a igreja dele. Primeiro, bondade, que se manifesta em todas as coisas. E segundo, misericórdia. Só que a grande questão aqui não é que nós iríamos andar fora da casa do Pai.
Nós não iríamos vagar pelo mundo longe da casa do Pai. Olha o que o texto vai dizer: eu não vou sair, Senhor, da tua casa. Eu não vou ficar longe da tua casa. Eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu estarei lá, com bondade e misericórdia, me seguindo todos os dias. Aonde eu for, a bondade de Deus me seguirá. Como diz um louvor, a bondade de Deus nos seguirá. Enfim, a lição que eu quero deixar para os irmãos, a lição que eu anotei aqui para deixar para os irmãos, é a seguinte: que o salmista, ele tem essa segurança por reconhecer uma coisa. Ele só pode falar isso tudo porque ele reconhece uma coisa. E é essa coisa que nós temos que reconhecer: que somos ovelhas. Ovelhas deste pastor. E reconhecendo que somos ovelhas, nós vamos reconhecer as nossas limitações. Porque existe a ovelha selvagem e existe a ovelha doméstica. E aqui eu quero me referir à ovelha doméstica, que somos nós. Não as ovelhas selvagens, que são as ovelhas que agridem os pastores, né, por aí, que dão cabeçada nos pastores. Não. Estou falando das ovelhas domésticas, as que são domesticadas. Nós temos que reconhecer que somos ovelhas. A primeira coisa que temos que reconhecer como ovelhas desse pastor é que nós somos frágeis. A nossa segurança não está em nós mesmos. A nossa segurança deve estar em Deus, porque Ele é o nosso pastor e Ele é suficiente para nós. E somente Ele e mais nada. Ele não é minha conta bancária, não é o meu carro, não. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, como Hebreus diz, capítulo 1. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele sustenta todas as coisas. Então Ele é suficiente. Então a primeira coisa é que nós somos frágeis. A segunda, que nós somos indefesos. Se Ele não cuidar de nós, irmãos. Ah, Israel, se o Senhor não nos guardasse, ora diga, Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Vivos. Respirando ainda. Os inimigos viriam em ó. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós, como ovelhas, temos que reconhecer que nós somos completamente indefesos. Nós, como ovelhas, para dizer o Senhor é meu pastor, nós temos que reconhecer que nós somos completamente inseguros, como as ovelhas são inseguras. Se o Senhor não nos der segurança, se o Senhor não estiver conosco, nós somos inseguros. Não, mas calma aí, meu irmão. Eu olho para o mundo aí, eu vejo pessoas imponentes. Nós não somos essas pessoas. Nós somos ovelhas. Se o Senhor não estiver conosco, nós não saímos daqui. Como Moisés falou, Deus disse, eu vou enviar meu anjo. Ah, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos sair daqui. Nós precisamos da presença de Deus. Da presença de Deus em nossas vidas. Então, inseguro, as ovelhas são inseguras. Elas não têm como se defender, a ovelha não sabe morder, a ovelha não sabe correr. Sabe correr? A ovelha não sabe correr, ela corre toda desengonçada. Quem já viu vídeo de ovelha correndo sabe do que eu estou falando. Ela corre toda desengonçada, ela é insegura, não sabe se defender, não tem como dar coice, não tem como morder. Ela não tem como, ela não sabe morder, ela é insegura, ela depende completamente de alguém que lhe leve a comida, que lhe leve a beber água, que lhe leve a todos os lugares. Se o pastor não levar, ela não vai. E se ela não vai, ela morre de fome, porque ela não é autossuficiente. O Senhor é o meu pastor. Ele me é suficiente. Se Ele não me guiar, eu não vou. Se Ele não me levar, eu não chego. Se Ele não me conduzir, eu não saio daqui. Você tem que olhar para esse salmo e você não pode dizer o Senhor é o meu pastor, sem que antes você não entenda que você é ovelha. Sob essas condições. A ovelha,
ela é refém de si mesma. Eu vou repetir. A ovelha, ela é refém de si mesma. Há relatos de ovelhas que tinham tanta lã, que não foram tosadas sua lã, que passaram por águas e morreram afogadas, por causa da própria lã que cresceu sobre o seu corpo. O peso da água sobre a lã pesou sobre a ovelha e a ovelha morreu, por causa da própria lã do seu corpo. Se o bom pastor não tosar a gente, irmãos, a gente morre sozinho. Você entendeu o que eu disse? Se o bom pastor não tosar você e eu, a gente morre sozinho, irmãos. Em nossos próprios orgulhos, em nossa própria soberba, em nosso próprio preconceito. Amém? A ovelha, ela não tem uma clara direção. Você tem que reconhecer que você é ovelha. O Senhor é meu bom pastor. Por quê? Porque eu reconheço, Senhor. Eu não tenho uma clara direção. Todas as ovelhas são míopes. Elas têm problema para enxergar. Se o Senhor não me guiar, Senhor. Senhor, eu vou cair num penhasco. Eu vou me perder. Vai ser um cego guiando outro cego se o Senhor não me guiar. Quem eu vou ajudar? Eu não vou ajudar ninguém, Senhor. Se eu estiver sozinho, eu não vou ajudar ninguém. Se o Senhor não me guiar, eu não vou conseguir chegar a nenhum lugar. A última característica da ovelha, que você tem que reconhecer que você é. E por isso, reconhecendo que você é isso, você se entrega totalmente ao pastor. A ovelha também é teimosa. A ovelha é muito teimosa. A ovelha é muito teimosa. Senhor, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor seja o nosso pastor, ó Pai, porque nós reconhecemos, ó Deus, a nossa condição, ó Pai querido, de ovelha, ó Deus. Nós precisamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve pelo caminho de retidão, pelas veredas da justiça. Ó Espírito Santo de Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha. Uma coisa vou, ó Deus, deixa eu ficar todos os dias. Vamos orar a Deus. Ó Senhor Deus, pode continuar. Nós reconhecemos, Senhor, nossa completa e total dependência do Senhor, ó Deus. Ó Deus, não nos permita, Pai, em momento algum, ó Senhor, que nós venhamos, por causa da nossa prepotência, Deus, por causa da nosso egoísmo, ó Deus, a nossa falta de humildade, achar, ó Deus, que em algum momento nós podemos andar sem Ti, caminhar sem Ti, estar sem Ti, tomar decisões sem que o Senhor nos dê respaldo, ó Deus. Ó Deus, uma coisa nós pedimos, Senhor, não nos deixe sair da Tua presença, Deus. Não nos deixe, Senhor, nos retirar, ó Pai, da onde o Senhor tem nos colocado todos os dias da nossa vida, Pai. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, ó Pai querido, de nada nós precisamos mais, a não ser do Senhor conosco, ó Deus. O Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa bandeira.
O Senhor é a nossa recompensa, não temos outro bem além de Ti, ó Deus. Não há para onde fugir da Tua face, não há para onde esconder a Tua presença. Mesmo que nós façamos, ó Pai querido, uma casa no mais profundo abismo, o Senhor está lá. E mesmo que nós façamos uma casa no mais alto dos céus, lá o Senhor está também, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai Santo e poderoso, nós precisamos de Ti. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, uma coisa nós pedimos ao Senhor. Se está na verdade, por favor, fique de pé. Aleluia. Aleluia. Se você pode ficar de pé, fique de pé. Se for uma verdade para você isso. Eu quero cantar esse trecho, eu quero pedir a você para cantar comigo. Se o Senhor é suficiente para você, eu quero te pedir para louvar esse hino comigo. Oh, aleluia. Oh, Deus. Uma coisa, Senhor, vou pedir a Ti, ó Deus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh Deus, eu não sei, Senhor, o que o Senhor tem para nós essa noite, ó Pai. Eu não sei, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, eu não sei, ó Deus, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. O Senhor é aquele que faz todas as coisas. Ó Deus, quebranta o coração que está em pedra nesse momento, ó Deus. Arrebenta as cadeias nesse momento, ó Pai. Tudo aquilo que impede, ó Deus querido, que as pessoas de fato se entreguem ao Senhor. Se entregue ao que o Senhor tem para fazer através de nós. Ó Pai, arrebenta as cadeias de bronze, despedaça as correntes de ferro, e nós temos certeza que a glória do Senhor há de se manifestar no meio do Teu povo, ó Deus. Nós cremos, Senhor, nisso. Oh, aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Ó Senhor, o nosso prazer é estar na Tua presença, Deus. O nosso prazer é adorar a Tua face, Pai. Não há nada mais importante para a Sua igreja do que receber e sentir a Tua maravilhosa e poderosa presença, ó Deus. Ó Deus, e comece em nosso interior, ó Deus, transformando o que de dentro primeiro precisa transformar, mudando o que de dentro precisa ser mudado, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai querido, como vasos de barro a ser moldado pelo olheiro, ó Deus. Aleluia.
Faça-nos, ó Deus, vasos novos na tua presença, ó Deus. Os vasos que estão emborcados, que o Senhor venha desemborcar, ó Pai, para serem cheios do azeite que somente o Senhor pode derramar, ó Deus. Nós cremos nisso, ó Deus. Nós cremos na unção do teu Espírito. Nós cremos na tua presença, ó Pai. Ó Deus, quantos de nós têm abandonado a fonte de águas vivas e têm cavado cisternas e poços, procurado uma nova maneira de adorar a Deus, mas não mudou. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura corações e espíritos contritos e quebrantados, e esses o Senhor não despreza. Esses o Senhor não despreza. Ó Deus, eis-nos aqui, Pai, na tua presença, Deus. Lava-nos, Senhor, e ficaremos limpos. Lava-nos, Senhor, e ficaremos limpos, ó Deus. Lava-nos e ficaremos completamente limpos, Pai. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Alguns minutinhos, por favor.